Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática da etapa 6. Vamos, na aula de hoje, fazer apenas nossa devolutiva da nossa atividade avaliativa, ok? Eu estou com a atividade avaliativa aqui aberta, tinha aqui as instruções, como era que deveria fazer, mesma coisa que vocês acessaram e viram aí. Vou clicar aqui em próxima, ok? Abriu aqui agora a identificação do aluno. Vocês deveriam colocar o nome, colocar aqui o meu só para poder passar e selecionar a turma. Nós temos aqui, pessoal, a primeira questão que diz o seguinte, ó: há várias maneiras de efetuarmos o cálculo da porcentagem de um número. Um dos melhores caminhos é entender que o valor total que estamos trabalhando sempre corresponde a. Foi o que a gente viu nas nossas aulas, ó, que sempre que nós estamos tratando de porcentagem, o valor total, ou seja, aquele valor que engloba tudo que a questão está tratando, ele vai corresponder a quantos por cento? Lembram? Sempre o valor total vai corresponder a 100%, que é a nossa letra C. Então, lembra daí que foi que vocês marcaram? Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu tenha R$ 1.000 em uma conta. Logo, esses R$ 1.000 vai representar os 100%, porque é todo o valor que eu tenho na conta, todo o dinheiro. Se, por exemplo, um fazendeiro tem 50 cabeças de gado, logo, se ele tem 50 cabeças de gado, esses 50 vai representar 100%, porque é o valor total. Assim, a primeira questão era a letra C. Vamos passar aqui para a próxima. Questão 2. Marque a alternativa abaixo que está escrita de maneira correta a porcentagem, ó, escrevi aqui, 42%. Questão fácil, questão simples. Qual a alternativa está escrito 42%? Era a letra A. Não tem nem o que pensar, não é isso? Logo, a resposta da questão 2 era a letra A. Questão 3. Quando vamos efetuar o cálculo da porcentagem de um número, utilizamos uma regra onde multiplicamos meio pelos extremos. Essa regra chama-se. Lembra lá dos nossos exemplos? Colocava os valores, multiplicava meio pelos extremos. Como é que eu chamo essa regra? Regra da porcentagem, letra A. Letra B, regra da matemática. Letra C, regra de Tales. Letra D, regra de três simples. Letra E, teorema de Tales. Lembrando, a regra onde eu multiplico meio pelos extremos, eu estou falando de quê? Da regra de três simples, ok? Questãozinha simples, era só eu lembrar como era o nomezinho da regra. E lá na apostila que eu mandei, também tinha lá dizendo bem explicitamente, utilizamos a regra de três simples. Creio que todo mundo acertou essa questão, né? Vamos aqui para a questão 4. Diz o seguinte: Rosa fez compras em um supermercado no valor de R$ 50 e assim obteve 10% de desconto. Assim, para saber o valor do desconto, é só fazermos a seguinte pergunta: quanto é 10% de 50? Olha só, agora nós vamos ter que calcular quanto é 10% de 50. Vou só escrever aqui a questão para a gente responder, né? A questão pergunta quanto é 10% de 50. Como é que nós vamos fazer isso? Vou colocar desse lado os meus valores e desse lado aqui vou colocar as porcentagens, ok? Porcentagem, vou abreviar. Qual o valor que eu tenho? Qual foi o valor total da compra da dona Rosa, né? Foi R$ 50. O nosso valor total, nós estávamos vendo que ele vai representar sempre quanto? 100%. Se é o total, o valor total da compra dela, então é 100%. Eu tenho algum outro valor? O outro número que eu tenho é 10%. Assim, aqui embaixo eu coloco o X e o 10% coloco porcentagem abaixo de porcentagem. Como é que a gente resolve a partir daqui? Vamos multiplicar na nossa regra de três simples, não é isso? Meios pelos extremos.
meio, né, ó, pelos extremos. Ou seja, vou multiplicar 100 vezes x e vou multiplicar 50 vezes 10. Primeiro multiplicando 100 vezes x, fica 100x. Vai ser igual 50 vezes 10. Se vocês fizerem aí, eu vou ter 500. Eu tenho agora 100x é igual a 500. O 100 ele está multiplicando. Como é que ele passa para o outro lado? Ele passa dividindo. Vai ficar quanto? Vai ficar x é igual a 500 dividido por quem? 500 dividido por 100. Ok? Logo, qual vai ser o valor de x? X vai ser igual. Eu posso fazer o seguinte, ainda facilita mais o meu cálculo. Eu posso cortar zeros. Ó. Corto os dois zeros aqui do 500, fica 5. Corto os dois zeros do x, do 100, fica 1. 5 dividido por 1 vai ser o próprio 5. Ou seja, 10% de 50 é igual a quem? É igual a 5. Vamos ver lá qual é a nossa alternativa correta. Nós encontramos 5. Era a letra B. Assim, ó, calcular porcentagem é bem simples. É apenas organizar os dados e resolver pela regra de 3, simples. Próxima questão. Questão 5. Pergunta: qual a porcentagem que o número 18 representa de 45? Observaram qual é a pergunta? Qual a porcentagem que o número 18 representa de 45? Vamos resolver nossa questão. Eu tenho aqui a pergunta, ó, trouxe para cá, da quinta questão. Qual a porcentagem que o número 18 representa de 45? Observem que dessa vez eu quero saber a porcentagem, ok? Vamos montar aqui, ó. Desse lado eu tenho os valores, desse lado aqui eu tenho as porcentagens. Quais são os valores que eu tenho? Eu tenho o 45, vamos colocar o maior primeiro. E eu tenho o 18. O 45, ele não é meu valor total, meu valor maior, ele vai representar 100%. Pergunta é, qual a porcentagem que o 18 representa? Então, eu vou calcular x%, ok? Como é que a gente resolve? Novamente, multiplica meios pelos extremos. Uma dica, ó, sempre que nós formos multiplicar, eu multiplico primeiro o valorzinho do x. Assim, eu vou multiplicar 45 vezes x, eu tenho quanto? 45x. Vai ser igual 100 vezes 18. Se vocês fizerem aí, ó, é 1.800. É até fácil. Sempre que nós temos multiplicando 100 vezes um valor, é só multiplicar 18 vezes 1 é 18, eu coloco os dois zeros do 100. 45x é igual a 1.800. O 45 ele está multiplicando. Como é que ele vai passar para o outro lado? Dividindo. Vai ficar 1.800 dividido por 45. 1.800 dividido, né? Colocarzinho aqui minha barra de divisão, por 45. Qual vai ser o valor de x? X vai ser igual. Se vocês efetuarem essa divisão aí numa calculadora ou no caderno de vocês, vocês vão encontrar 40. Ou seja, 18 representa 40% de 45. Logo, nós encontramos que o valor de x é 40%. Vamos olhar lá a nossa alternativa. Seria qual letra? Seria a alternativa E. 18 representa 40% de 45. Está finalizado aqui nossa atividade. Assim, eu só precisaria clicar em enviar e finalizei minha atividade. Nossa aula de hoje era somente para isso. Era apenas para fazer a nossa devolutiva da atividade avaliativa. Para participar ou para contar como frequência nessa aula,
vocês vão estar mandando uma mensagem no WhatsApp, no PV, só confirmando que assistiu o vídeo, ok? Por hoje era só isso. Bons estudos e até mais.